Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Me chama, mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Povo feliz, diga glória a Deus. Onde está o povo do avivamento, diga aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Continuar adorando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Esse é o tempo de Deus para nós, tempo de cura. As pessoas estão em busca de um milagre, de cura. Que seja esse o tempo do Senhor curar não só o físico, mas a alma, e trazer um coração renovado para a sua vontade. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, faça o sobrenatural, transformando mente e coração, inundando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em sua vida. Deus vai derramar unção em sua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo abundantemente em sua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundante em sua vida. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo abundantemente em sua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo abundantemente em sua vida. Aleluia. Jesus é o vinho novo. Nós somos os odres que recebemos a nova mensagem, a nova graça, a nova revelação do Senhor. Aleluia. Que o mundo precisa mais de Jesus, mais de Deus, muito mais de Deus. O vinho novo, a mensagem que renova, que transforma, que alegra, que cura, que liberta. Jesus.
novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Declare aleluia. À tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem dos quatro cantos, vem Espírito. Vem Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem Espírito. Sopra, Senhor, sobre as cinzas do altar, aonde o fogo precisa ser renovado. É o teu tempo, Senhor, de agir. O altar precisa do fogo, do avivamento. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, vem. Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor meu Deus. Quando eu maravilhado
fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim, Jesus vier em glória, e ao lar celeste, então me transportar. O adorarei prostrado e para sempre, o adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu rei, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha, aleluia. Grandioso és tu. Então, aleluia. Com toda a força da alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, oh aleluia. Glorifica o nome do Senhor bem forte. Ele reina soberanamente nos céus e na terra. Glória a Deus, aleluia. Quero glorificar a Deus pela vida da igreja e diz amém. Quero glorificar a Deus pela vida de você que está participando conosco aqui. Também você internauta, receba da parte do Senhor a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero declarar neste dia que nós tomamos em todo o Brasil e em muitos lugares do mundo para ser um dia de adoração, tomado como sendo o dia do Senhor, porquanto o dia do Senhor foi celebrado desde os dias da igreja primitiva, como sendo o domingo, pelo fato de o Senhor ter ressuscitado no dia de domingo. Então quero declarar que o nosso Deus, o nosso Cristo que ressuscitou e está sentado à destra da majestade nas alturas, está também nesta oportunidade com seus ouvidos atentos à adoração do verdadeiro adorador. Então você diga glória a Deus. Ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir aquele que o adora, que o serve, que o venera.
glorificamos a Deus, porque temos visto Deus trabalhando na nossa nação brasileira, despertando o seu povo para clamar por um tempo novo, um tempo de renovação, um tempo de avivamento, tempo de mudanças, mudanças espirituais, mudanças sociais, mudanças econômicas, mudanças para o contexto familiar, mudanças para tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, a partir do posicionamento que os filhos e filhas do reino estão tomando, de clamarem, de orarem e de usarem a sua força, usarem o seu entendimento, o seu conhecimento para fazer o nome do Senhor colocado no lugar mais alto. Existe um louvor que diz: para que o nome do Senhor seja feito grande, grande, grande. O nome do Senhor já é grande, mas nós temos uma missão: fazer o nome do Senhor grande sobre toda a terra. A palavra que o Senhor tem nos incumbido nesta ministração está baseada, referenciada no capítulo de número 6 de Isaías. É um texto um tanto quanto conhecido daqueles que são já aplicados à Bíblia, à palavra, mas que também traz para nós um elevo e um posicionamento de uma forma contundente para a nossa espiritualidade, para o nosso propósito espiritual. Quero crer que o Senhor acrescentará, através desta revelação, algo na capacidade e na desenvoltura espiritual daqueles que receberem a palavra. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Nós tematizamos esta palavra como a glória de Deus que molda o caráter. A glória de Deus molda o caráter, ou a visão da glória de Deus, a revelação da glória de Deus molda o caráter. É um anseio. Capítulo número 6, alguns versículos para que possamos nos situar. Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tomara do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, assim tua culpa já foi removida e o teu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então respondi: estou aqui, envia-me. Outra versão: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir do versículo 9 está a missão para a qual o Senhor chama o profeta Isaías. O profeta Isaías está dentre os profetas qualificados como profetas maiores, como de maior relevância pelo conteúdo de sua mensagem, por ser ele chamado de o profeta messiânico. O profeta Isaías é aquele que traz a maior revelação do Messias desde seu nascimento, sua vida, sua morte, sofrimento e morte,
sua ressurreição, sua glorificação e o seu reino, seu governo milenar. O profeta Isaías é o profeta que, nascido de uma família nobre, recebeu uma vocação de Deus para o chamamento profético e fora um profeta que também, como tantos outros profetas, enfrentou o martírio por causa de sua mensagem. Fala-se que o profeta Isaías morreu cerrado ao meio por causa da sua missão. O profeta Isaías, que tinha um parentesco com um dos nobres, dos mais excelentes reis da história de Israel, o rei Uzias, ele era primo do profeta, do rei Uzias, e ao que parece ele atuou no seu ministério em 4 reinados. O reinado do rei Uzias, o reinado de Jotão, seu filho, o reinado de Acasias, de Acás, filho ou neto de Uzias, no caso, e o reinado de Ezequias. Então, 4 gerações de reis foram contemplados pelo ministério do profeta Isaías. O profeta Isaías, quando aparece nessa revelação de um encontro profundo com o Todo-Poderoso, parece-nos que ele está apenas sendo chamado a partir daquele momento. Mas a verdade é que Isaías já estava atuando, embora a partir daquele momento houve uma revolução no seu chamado. Embora ele já estivesse no ministério, embora ele já estivesse atuando, embora ele já estivesse servindo, mas ele ainda não tinha tido uma grande experiência. E o que nos leva a crer que o seu posicionamento espiritual ainda era um tanto quanto comprometedor até esse momento, pelo fato de ele se sentir, tanto quanto o seu povo, contaminado pelo que estava acontecendo na sua geração, na sua gente. O profeta Isaías, ele faz uma declaração que no ano da morte do rei Uzias foi que ele teve essa experiência. O rei Uzias fora um dos reis de Judá, chamado de reis retos, reis justos, mas que teve dentro do seu tempo de governo algumas coisas que prejudicou a sua história, pois quando ele se elevou e se fortaleceu, o rei Uzias, ele achou que podia usurpar a função, e sendo rei, ele entrou no templo para oferecer o incenso, como se fosse sacerdote. Todo aquele que precisasse fazer uma oferta de qualquer ordem espiritual, no templo construído por Salomão, dentro do sistema litúrgico da antiga aliança, tinha que fazer isso utilizando-se de um sacerdote, ou, no caso mais extremo, do sumo sacerdote. Mas, para fazer uma oferta, por exemplo, de incenso, o sacerdote podia fazer. E Uzias, ele tomou essa posição e entrou no templo para oferecer uma oferta de incenso, uma oferta de cheiro suave, para queimar incenso diante do Senhor. E ele foi resistido pelos sacerdotes, mesmo assim o fez, e foi acometido de lepra dentro da igreja, dentro do templo, ele foi acometido da lepra, e naquele mesmo momento, a lepra apareceu na sua testa. A partir dali, a vida alegre de Uzias transformou-se numa vida triste. O que era para ser motivo de alegria, agora se tornou motivo de desprezo, de tristeza e de isolamento, porque mesmo sendo rei, ele não podia mais estar em convívio com a sociedade. Mesmo sendo rei, ele tinha que morar numa casa separada, porque a lepra, como por muito tempo sempre foi contagiosa, e ela era um exemplo tipificado do pecado. No tempo da antiga aliança, a lepra era como um câncer contagioso que as pessoas que a tinham não podiam jamais estar em convívio, nem tocar em ninguém, em coisa alguma. Tudo aquilo que um leproso tocasse se tornaria imundo.
e uma pessoa que fosse contaminada ou tocada por um leproso se tornaria também contaminado. Então o rei Uzias, ele terminou os seus dias como leproso, porque ele usurpou a função sacerdotal, mesmo sendo rei. O que acontece é que o rei Uzias, ele tem uma representação para o profeta Isaías, e na morte do profeta, ou do rei Uzias, então o profeta Isaías, ele aparece agora tendo uma experiência marcante. Ao que parece, o profeta Isaías, ele tinha um ministério mais ou menos pela metade, mas com a morte do rei Uzias, ele não teve mais com que se apegar. Às vezes a gente até toma como lição a morte do rei Uzias como algo que nos apega, que nos segura. Existem pessoas que Uzias pode ser representado por qualquer coisa na sua vida, e enquanto não morre Uzias, essa pessoa, ela não consegue se desvencilhar de uma relação de vida com coisas que lhe prejudicam, lhe atrapalham, lhe engancha o chamado, ou a fé, ou a espiritualidade, ou o seu testemunho, ou o seu exemplo, até que seja rompido esse vínculo com aquilo que representa Uzias. Morte na Bíblia não é um espírito, mas é um estado. E um estado, sendo um estado, a morte, ela é um estado de ausência de vida e de rompimento com aquilo que é salutar. Então, a morte de Uzias trouxe vida para a vida de Isaías. Mas enquanto vivia o rei Uzias, ao que parece, Isaías é que estava vivendo um estado de morte, porque ele não tinha, embora sendo profeta, uma visão precisa daquele que o chamou. Então nesse texto ele declara que por alguma situação ele foi aprofundado num sentimento de dependência de Deus, a tal ponto que ele procurou o templo. E nesse tempo, o templo era o templo de Salomão. Nenhuma pessoa que não fosse sacerdote podia passar do átrio para a parte interior do templo. O lugar mais profundo que alguém podia chegar era no átrio exterior, onde estava o altar do sacrifício. O templo de Salomão, ele tinha, assim como também o templo reformado por Herodes, o templo de Zorobabel reformado por Herodes, os chamados alpendres ou pátios dos ajuntamentos dos povos, que podiam receber um ensinamento, uma instrução na parte exterior do templo, mas nunca na parte interior. Então esses lugares eram chamados de pátios ou alpendres, onde tinha o átrio ou pátio para os homens, para as mulheres, para os gentios, pessoas que não eram da comunidade de Israel. E embora profeta, mas não tinha autorização de estar entrando no templo. Então, ao que parece, Isaías, ele prostrou-se diante do templo, no pátio do templo, no lugar exterior do templo, aonde estava o altar do sacrifício, que media 2,5 metros por 2,5 metros, aonde eram apresentados os sacrifícios dos animais, bem como as ofertas de manjares. Queimava-se ali, matava o touro, derramava-se o sangue, ungia as pontas do altar, dependendo do sacrifício, derramava o sangue sobre as laterais do altar, para fazer a justificação. Cada lado tinha um significado, que não é o caso de agora. E a parte do animal era colocada, as partes, começando pelas gorduras do rendenho, as gorduras mais aceitáveis, para queimar como a oferta de libação, a parte que fazia a liquefação da parte da gordura. E então, depois da queima, o sacerdote então entrava para apresentar ou representar aquela pessoa. Então Isaías, ele esteve diante do altar. Não fala o texto que se ele apresentou um sacrifício ou não, mas esse altar, pelo que está na lei, ele nunca se apagava. Está escrito em Levítico 6,13, que o fogo arderá ou queimará. Arder é queimar.
continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo era mantido aceso em todo o tempo, 24 horas. Isso nos arremete a entendermos que, como altar de Deus que também somos, a vida de um crente, de um cristão, de um servo, de um adorador, deve conter fogo continuamente. Ela deve se manter acesa, alimentada o tempo inteiro. Então, existiam pessoas que eram vinculadas aos serviços sagrados para fazer a manutenção do fogo do altar. Essas pessoas eram chamadas de levitas. A gente vê pessoas chamando de levitas os cantores. Dentro do nosso contexto, até a gente chama, mas não existe levitas no contexto neotestamentário. Porque levita é um serviço dado àqueles que serviam no templo da antiga aliança, que tanto eram quem cantava, como quem eram porteiros, como aqueles que alimentavam a lenha do altar, que tirava a água para o altar, os netininhos, os que transportavam os elementos do templo, enfim. Então, todos esses eram levitas, e também os sacerdotes eram levitas, porque eram da tribo de Levi. Mas nós não somos da ordem de Levi, nós somos da ordem de Melquisedeque, porque nós somos ligados ao templo, ao altar, pela ordem do sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio sem genealogia, é o sacerdócio que está acima do de Arão. Jesus não é descendente de Arão, Jesus é descendente da tribo de Judá. Então ele não é sacerdote pela linhagem de Arão, que se fosse, ele nem sacerdote seria. Está escrito no escritor aos Hebreus. E todos aqueles que o adoram e prestam sacrifício de louvor pela ordem de Melquisedeque, que é superior. Porque até Abraão, que é o principal da linhagem dos levitas, quando ele também adorou, e o texto de Hebreus diz que Levi ainda estava em seus lombos, ou seja, estava ainda, né, no seu corpo, quando ainda seria gerado Isaac, para depois ser gerado Jacó, para depois ser gerado Levi, que é o terceiro filho de Jacó. Então Abraão, juntamente com Levi nos seus lombos, prestou culto e adoração através de Melquisedeque, quando adorou a Deus com o sacrifício que Melquisedeque apresentou ao Senhor lá quando Abraão voltou da guerra. Então, na verdade, nós somos da tribo, nós somos descendentes do sacerdócio de Melquisedeque. Mas voltando para o contexto em que estamos, é que Isaías ele foi ao templo e certamente, assim como todo judeu, como todo bom servo, também precisava, para adorar, apresentar sua oferta pela culpa. Quem sabe ele apresentou uma oferta pela culpa, e ali ele ficou na sua experiência com o Senhor, e ele teve uma visão que só ele teve. E naquela sua visão, ele viu o Senhor, Yahvé Sabaote, que é o Senhor dos exércitos, assentado no seu alto e sublime trono. Na verdade, ele viu o trono de Deus móvel, porque Deus, ele está nos céus dos céus, existe para ele um trono, e o Senhor está assentado no lugar que é chamado Monte Sião. O que existe na terra é um exemplo do que existe no céu. Mas quando Deus precisa descer à terra para visitar, ele desce no seu templo móvel. São como carruagens que têm rodas que são embutidas para mover em qualquer direção. São rodas estranhas que ela move para a direção do sul, do norte, do leste, do oeste ao mesmo tempo, quando necessita. Rodas por dentro de rodas. É um negócio difícil de entender. E quem são esses carros sobre os quais Deus anda? Essas rodas sobre as quais estão o trono de Deus, os querubins. Os querubins são essa plataforma do templo, do altar ou do trono de Deus. Então Deus, quando ele precisa, ele monta no querubim e ele viaja, e ele passa pela terra, e ele passeia. Está escrito nos Salmos, depois vocês vão descobrir. Então está escrito que Isaías, ele teve uma visão real do trono de Deus. Então ele viu ao Senhor no trono. Só que Deus, ele nunca se desloca desprovido da adoração, porque existem seres feitos só para prestar ali adoração contínua. Às vezes a gente pensa que quando chegar no céu vamos ficar cantando, sem nunca parar. Nós vamos adorar, vai ter culto no céu, terá tudo isso. Porém, essa não é uma função única para a igreja quando estiver no estado de glorificação. Assim como os anjos nas suas categorias,
não fazem todos a mesma coisa. Os serafins que estão ao redor do trono, aqueles que foram selecionados para estarem ao redor do trono, assim como existe outra categoria de seres espirituais, que são dos conselhos dos céus, os 24 anciãos, eles estão ali presentes o tempo todo, mas os serafins estão ligados ao trono, e quando o trono se desloca, eles também se deslocam. Então os serafins, que são na categoria dos anjos, os que vêm em terceira categoria, nem são os da maior categoria, que a maior categoria são os querubins, depois dos querubins vem os arcanjos, depois dos arcanjos que vem os serafins. Eles são adoradores, que podem ser chamados dentro do culto lá do Antigo Aliança, de levitas adoradores, e dentro do contexto de igreja de hoje, pode ser chamado de ministros de louvor. Eles são aqueles que incansavelmente, porque são seres feitos para não se cansar, eles adoram declarando Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaoth, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles estavam de fato adorando ao Senhor, e eles têm uma anatomia diferente de outros anjos, porque eles têm 6 asas. As asas não são para cobrir Deus, são para cobrir a si mesmo, porque todo aquele que adora, não deve adorar ao Senhor, como que? Encarando Deus, porque Deus é excelso, Ele é luz inacessível, está escrito. O apóstolo Paulo diz que há aquele que habita em luz inacessível, invisível, imortal, ao Deus eterno, seja a honra, a glória e o louvor, e o poder para sempre, aleluia. Então, os anjos chamados de serafins, eles têm 2 asas, com a incumbência de cobrir os seus pés, com 2 asas para cobrir os seus rostos, e 2 para se manterem alados, voando ao redor do trono. A visão que João teve foi também de serafins, porque ele disse que ele viu o Senhor assentado no trono e cercado de milhares de anjos que adoravam também, e muito mais próximo estavam os serafins, adorando diante do trono de Deus, adorando. Nessa visão de quem está adorando sem olhar para Deus, é que os serafins cobriam o seu rosto, porque todo aquele que adora tem que prostrar-se, e nós precisamos entender esse princípio. Tem gente que não se locomove nem para a direita nem para a esquerda. Vamos adorar, vamos cantar, vamos adorar, mas tem igreja por aí que o povo não levanta nem para dar glória a Deus, não anda, não faz, não movimenta nada. Toda adoração aceitável a Deus, ela é chamada de adoração de movimento, seja isso na literalidade do culto antigo, como nos dias de hoje. Por isso que existia uma oferta chamada oferta de movimento, que era justamente a oferta de adoração, porque é a oferta agradável de cheiro suave às narinas do Senhor. Então, todo aquele que quiser adorar o Senhor precisa movimentar a sua adoração, porque a sua adoração, ela é um combustível para mover a glória de Deus a seu favor. Então é por isso que nós adoramos com intensidade aqueles que quanto mais estão cheios, mais eles pulam, eles vibram. Por isso que alguém que quando é batizado no Espírito Santo, ele pula, ele roda, ele grita, ele aplaude. É por isso que alguém cheio pipoca, porque a adoração faz esse movimento. Quando então Isaías, ele vê a glória de Deus, ele vê a glória de Deus a partir da adoração dos serafins, e ele diz que ele estava diante de uma visão da qual ele não era digno de ter. Por quê? Porque ele se considerava indigno de estar tendo aquela visão. Não que Isaías não tivesse a dignidade de estar tendo a visão, é porque a glória de Deus, ela nos faz nos sentir, por melhor crente que estejamos sendo, quanto mais nos aproximamos dele, mais incapazes, mais imerecedores, mais indignos, mais pecadores nós nos sentimos. Se quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos sentimos confortáveis de achar que a gente está bem, está havendo um sentimento errado. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais você ora, quanto mais você jejuma, quanto mais você consagra, quanto mais você obedece, e quanto mais você busca, você vai se sentir muito menos digno, porque a glória de Deus, ela foca sobre a nossa iniquidade, sobre o nosso pecado, faz com que nós nos vejamos cada vez menos dignos diante dele. E foi isso que Isaías teve, esse sentimento. Ele disse: eu sou um pecador, meu Deus, eu estou vendo os meus pecados. Esse aí é muita santidade, é muita glória. Então a glória de Deus, ela vai trazer para nós o amoldar do nosso caráter. Então por isso
eu declaro nessa mensagem que a glória de Deus é suficiente para moldar o caráter de alguém que precisa ser moldado. Tudo o que nós precisamos para que o nosso caráter esteja alinhado com a vontade de Deus é de mais glória de Deus. Em outras palavras, então declare assim, diga comigo: tudo que eu mais preciso para ter um caráter, diga, tudo que eu mais preciso para ter um caráter mais próximo do que Deus quer é da glória dele. Tudo que eu preciso é da glória de Deus para ter um caráter moldado naquilo que Deus quer. Em outras palavras, tudo que nós precisamos para sermos melhor é da glória dele. Então, quanto mais glória de Deus, melhor o nosso caráter vai ficar. Porque nós vamos ter uma visão de nós mesmos real, não a visão camuflada de quem nós somos. Porque quando nós não estamos na glória de Deus, a gente julga as pessoas, a gente se sente melhor, a gente se acha palmatória dos outros. Mas quando a gente mergulha na oração, a gente tem arrependimento. Meu Deus, me perdoa que eu pequei contra ti, eu pequei contra o meu irmão, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra alguém. Você se vê pecador, não é assim? A primeira coisa que você faz quando você se dobra, o Espírito Santo faz você sentir o que? Pecador. Quando você dobra o joelho, é assim ou não é? Embora Jesus tenha ensinado que a gente primeiro tem que adorar para depois pedir. Mas a primeira coisa que a gente faz, invertendo o papel da adoração e do verdadeira oração, que é um modelo de adoração, oração é um modelo de adoração. Em vez de você dizer: Senhor, meu Deus, meu Pai, santificado seja o teu nome, tu és lindo, tu és bom, tu és maravilhoso, começar a glorificar, adorar, você diz: Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados em pensamento, palavra e obra, perdoa isso, perdoa por aquilo. Por quê? Porque quando você só se aproxima um pouquinho de Deus, a glória dele, pela invocação, já começa a refletir na sua consciência, aleluia, alumiar na sua consciência os seus pecados. Aí você começa a perceber que você é pecador, que você é pecadora. E aí você começa a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, eu falei aquilo, eu pensei isso, eu fiz aquilo. Não é assim ou não é? Por quê? Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais pecador a gente também se sente. Mas isso é muito bom, isso é positivo. Quanto mais indigno a gente se sinta diante de Deus, mais misericórdia também a gente alcança. Porque só alcança misericórdia aquele que mais se humilha. Então, quanto mais se humilha, mais misericórdia também alcança. Lembra daquele fariseu que ele não se sentia digno? Ele não se sentia indigno, ele se sentia digno. Isso, eu não sou como esse aí. O fariseu ora: eu faço isso, eu dou dízimo de tudo, eu oro 3 vezes ao dia, eu não sei o que, eu dou esmola para os pobres, eu faço assim, eu faço isso, faço aquilo. E eu não sou como aquele publicano ali, não. E ele dizendo na oração dele: por quê? Os fariseus tinham o costume de orar nas praças, de orar nas esquinas, para mostrar que eles eram zelosos pela lei. Mas o fariseu batia no peito e dizia assim: misericórdia, Deus, eu sou um miserável pecador mesmo, eu sou tudo aquilo e muito mais do que ele está falando ali, ó. Eu sou mesmo, ser propício a mim. Aí Jesus disse o quê? Que aquele pecador publicano saiu exaltado e a sua oração foi atendida, enquanto que o fariseu saiu de lá humilhado e a sua oração não foi atendida. Mas ele achou isso? Não. Ele percebeu isso? Não. Porque essa percepção está no mundo espiritual. Então o texto está dizendo que Isaías, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão. Ele disse: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Interessante, ele diz: a orla de seu manto, do seu séquito, seu vestido, enchia o templo. Então ele estava do lado de fora do templo. Essa é a visão. Ele estava no pátio, mas ele viu Deus descendo no lugar santo e enchendo o templo todo. E a fumaça, porque onde Deus está tem fumaça. A fumaça é representação do poder da glória de Deus. Encheu de fumaça. E ele então ouviu um modelo legítimo de adoração a partir dos serafins que diziam: Kadosh, Kadosh, né? Santo, Santo, Yahvé Sabaote, que é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E ele ouvia isso, e ele via o fogo, né, dos serafins, porque os serafins, eles já têm esse nome porque eles são os que ardem em fogo, eles também são fogo. E ele disse: eu vou morrer, porque é histórico que ninguém jamais viu Deus, e se alguém vir a Deus, morre. Era um entendimento judaico de que se alguém visse Deus, morreria. Mas ali estava a prova
de que ele teve uma visão de Deus. Ele não viu Deus literalmente, mas ele teve uma visão de Deus, não com a finalidade de morrer, mas com a finalidade dele ter uma nova vida, uma nova história, uma nova página. E o que acontece? Ele se acha pecador e diz: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Primeiro, eu sou um homem de lábios impuros, e também eu convivo com pessoas que também não têm santidade. Eu convivo com pessoas que eu sou obrigado a ouvir o que elas falam, que são coisas desagradáveis. Eu também falo coisas com elas e ouço da boca delas coisas que são desagradáveis. E os meus olhos estão vendo o rei. Só que o que acontece? Um serafim é autorizado a sair do comando da adoração. Veja o que Deus faz. E vai com Atenaz. Atenaz é um tipo de um alicate que o ferreiro usa. E vai lá dentro do altar de sacrifício que estava aceso. Por quê? Eu disse que o fogo arderá continuamente no altar. O fogo arderá continuamente no... Não ouvi, irmãos? O fogo arderá continuamente no... E não se apagará. Então, o altar do sacrifício estava aceso. O tempo todo, lenha no altar, fogo. O anjo vai literalmente com Atenaz e tira uma brasa. De onde? Do altar. Por que tirou do altar? Por que a brasa foi tirada do altar do sacrifício? Porque as brasas que acendiam e que consumiam o holocausto no altar do sacrifício eram brasas santas. Eram brasas que recebiam sangue de justificação que caíam sobre elas. Então eram brasas santas. A Bíblia nos chama, em outros lugares, essas brasas são chamadas de pedras vivas. Porque essas brasas, elas são também um exemplo das brasas que existem no trono de Deus, lá no céu mesmo. No trono de Deus, embaixo do trono de Deus, existe um altar que queimam brasas vivas. E essas brasas, sabe o que são? Adorações. A vida de crente, a adoração de crente, é lançada como brasas lá debaixo do altar. O apóstolo Pedro diz que nós somos brasas vivas. Quando ele chama de pedras vivas, são justamente pedras que incendeiam, pedras que queimam a adoração. E o que aconteceu é que uma pedra viva, uma brasa que é brasa santificada, brasa de santificação, que já havia recebido sangue. Se as brasas ficam debaixo aqui da grelha do altar, a grelha, elas recebem, na hora que bota o animal, o sacrifício, para a oferta pelo pecado, elas recebem o sangue do sacrifício sobre elas, e elas que queimam, para dar o cheiro do louvor, da aceitação do que está adorando a Deus. Então aquelas brasas, elas eram a representação das brasas de santificação para adoração. E a brasa é tocada na boca de Isaías. Quando toca, não só ele é purificado, como ele passa a ser um adorador. Ele se autentica. Porque ao passo de que antes ele dizia que ele não tinha capacidade e era indigno, agora, quando ele ouve a voz do Senhor que diz: quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele diz: agora eu sou preparado, eu estou aqui posicionado, porque a tua brasa me purificou, e eu estou pronto a também fazer a reprodução da tua adoração, aonde for preciso. É isso que ele estava dizendo. Então, quando Deus nos toca com a brasa do seu altar, Ele nos toca para que nós sejamos capazes de reproduzir o fogo com o qual nós fomos contagiados. Presta atenção nisso. Quando Deus nos toca com o fogo do seu altar, Ele nos toca com uma finalidade: nos fazer capazes de contagiar com aquilo que também recebemos. Por isso Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, de outras palavras, ele diz assim: usa-me a mim para adorar, para pregar, para fazer o que o Senhor quiser. Eu estou pronto, estou disposto. Agora eu estou pronto. Por quê? Porque eu fui tocado pelo sentimento, pelo fervor, pela inspiração de servir e de adorar. Então eis-me aqui, usa-me a mim. Como estava dizendo o rei Uzias, ele foi removido da vida de Isaías.
Por que ele foi removido da vida de Isaías? Porque ele representava o impedimento para a vida de Isaías. Se o rei Uzias era rei, e Isaías era primo, era um nobre, e estava comprometendo, como ele disse, o seu chamado, na complacência e na conivência com os pecados do seu povo, foi necessário Deus romper aquilo que lhe fazia conivente. E então o Senhor tira o rei Uzias e ele perde a segurança. O rei Uzias para algumas pessoas representa saúde. O rei Uzias para outras pessoas representa a economia, o emprego, representa a despensa. Para outras pessoas representa a roupa. Para outras pessoas representa a segurança. Para outras pessoas representa muitas vezes o conforto, a paz, a proteção da casa de papai, de mamãe. Entendeu agora? Então o rei Uzias pode representar qualquer coisa que faz você ter a desculpa de nunca tirar o pé do chão e ficar só de blá blá blá. Porque o que tem de gente servindo ao Senhor que só fazendo blá 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 e projetos e não sei o que e não tira o pé, tá assim, ó. Que diz: Senhor, o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor sabe o que eu desejo, o Senhor sabe o que eu quero. Assim, Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você deseja, Deus sabe o que você deseja, Deus sabe o que você quer, mas você vai precisar matar aquilo, ou pedir a Deus para matar aquilo que está representando Uzias na sua vida. Se Uzias que está representando na sua vida for o desânimo, for a preguiça, for o conforto, for o recurso, for, não sei, para cada pessoa existe um Uzias, e às vezes ele precisa sair, para que haja uma confiança única, exclusivamente, naquele que o vocacionou. E o Senhor está dizendo: quando você se dispõe a recorrer a Ele, Ele também está disposto a se revelar. Por que então Isaías, que já estava, até o capítulo 5, ele já tinha tido tantas profecias, há tanto tempo atuando, mas ele não tinha tido a visão perfeita do que Deus queria com ele? Porque ele não se dispôs a ir ao altar, diante do altar, com o propósito legítimo. Ele não foi com o coração 100% antes, ele só foi depois que morreu Uzias. Então existem pessoas que elas só se dispõem. Eu já vi história de pessoas que para servir o Senhor teve que perder tudo. Tem gente que diz com doença. Eu particularmente preferia crer que Deus não tratasse assim, mas trata, pior que trata, porque existe uma mulher lá no Apocalipse que ela estava trabalhando problemas na igreja, e ela é uma qualificação de Jezabel. Ela também tinha essa qualificação. O nome dela podia não ser, mas ela é chamada porque Jezabel é um nome que representa rebelião. Ela foi um tropeço em uma das igrejas, a igreja de Tiatira. E o Senhor disse: diga para ela que eu dei tempo para ela se converter, porque se ela não converter, se ela não se arrepender, não mudar a posição, eu vou lançar ela sobre o leito. Está lá em Apocalipse capítulo 3. Eu vou botar ela de cama e vou ferir todos que também se prostituem com ela, todos aqueles que se contaminam. Prostituição ali era todos aqueles que comiam a conversa dela, que também desobedeciam, porque ela era uma protagonista da rebelião. É um assunto que é interessante. Essa semana eu estava orando, o Senhor me falou assim, para ensinar sobre esses dois pecados que varrem, não só no contexto cristão, mas na nação brasileira: rebelião e feitiçaria, que é a mesma coisa, e as pessoas não sabem disso. Lá, quando o profeta Samuel, ele foi falar com Deus a respeito dos pecados de Israel, o Senhor, ele deu uma palavra dura para Saul, que estava se postulando, como quem estava criando um outro modelo de serviço para Deus. E o Senhor disse que rebelião é como o pecado de feitiçaria. E aí a gente precisa entender o sentido etimológico disso. Por quê? O pecado de feitiçaria, ele é o pecado que cria um outro caminho contra Deus. É a pessoa que ostenta um outro caminho para achar as saídas
para os seus problemas que não seja em Deus. E rebelar é isso, é a pessoa incentivar ou criar caminhos para que as pessoas não busquem o caminho certo. Não é bem assim não, faz desse jeito, que seja contrário àquilo lá. E o Senhor chama disso que é de feitiçaria. E a feitiçaria é um alimento para Satanás. Porque a feitiçaria, ela traz o culto inverso. E por isso Satanás atua. Inclusive, Satanás é capaz de responder orações contrárias, porque é um tipo de rebelião, de feitiçaria. E outras coisas mais. O texto diz o seguinte, concluindo que o profeta Isaías, ele teve a visão do trono a partir do momento em que ele foi ao altar. E quando ele está diante do altar, o Senhor se revela a ele, não para matá-lo, nem para destruí-lo, mas para fazê-lo conhecer o seu caráter. E entender que o Senhor era capaz de moldar o seu caráter. Então, primeiro ele se conhece, se reconhece. E quando ele se reconhece, Deus diz, ainda bem que você se reconheceu. Agora eu estou disposto a mudar. Moldar, não mudar. Porque o caráter não muda, o caráter molda. O caráter é um só. Molda. Alguém que diz assim, fulano não tem caráter. Não. Caráter é um só. A pessoa pode ter um bom caráter ou um mau caráter. Ou mais ou menos. Mas o caráter é um só. Porque o caráter não pode ser mudado. Vai tirar um caráter e dar outro caráter. O caráter é moldado. Então o caráter vai ser moldado. Então o Senhor diz, já que você encarou, enxergou o seu caráter, eu estou tirando o que impede a moldagem do seu caráter. E você agora vai ter uma visão real de quem é você. Agora ele teve a visão real de quem ele era. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou o emissário que o Senhor precisa ter para que vá até as nações. E aí o Senhor diz para ele o que ele teria que fazer. Você vai ser levantado e você vai falar, mas não vão te ouvir. Você vai falar, e eles ouvindo com os ouvidos não ouvirão, e vendo com os olhos não verão. Mas eis que eu vou dar um sinal. E manda pedir o sinal. No capítulo 7, o Senhor começa a dizer, vai dar sinal. E o sinal, você pode pedir em cima, no céu, embaixo na terra, nas águas, aonde quiser. Está escrito. E ele vai ter esse sinal, né, para o rei, aqui no capítulo 7, a partir do chamado dele. E o rei disse, não, eu não vou provar o Senhor, eu não quero usar o sinal. Aí o Senhor disse, então eu mesmo vou dar o sinal. E o sinal é um sinal que tem dupla aplicação. Um sinal para aquele tempo e um sinal que tem a ver com a chegada do Messias. Ele disse, o sinal é esse, que é esse que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E é isso que o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será chamado, né, Conselheiro. Essa virgem vai dar à luz a um filho, como um sinal que eu estou dando de que eu estou te chamando, você vai ser o que vai falar sobre a vinda do Messias. Então o Senhor dá. Deus tem uma mensagem nova para a minha vida, para a sua vida. Deus tem algo para te revelar. Deus tem uma mensagem nova para colocar na sua boca. Deus tem um louvor novo para colocar nos seus lábios. Deus tem uma oração diferente para fazer através de sua boca. Mas Ele precisa tocar os seus lábios com a brasa viva da adoração, com a brasa viva da santidade, com a brasa viva da justificação. A brasa que sai do altar. É no altar, é diante do altar que o Senhor está posicionando aquele e aquela que Ele vai falar. Não tem um outro lugar para Deus falar mais forte do que diante do altar. Então, essa cultura, eu tenho falado, tenho preocupado muito nesses dias, e tenho falado sobre isso não como um contexto geral. Eu, ao mesmo tempo que tenho visto uma oportunidade nessa pandemia, nesse momento de crise mundial, crise de saúde econômica, e ao mesmo tempo também crise até mesmo de concepção das coisas. As pessoas estão doidas, não sabem discernir da mão direita para a mão esquerda, não sabem conceber o que é certo e o que é errado. Eu tenho dito que ao mesmo tempo que é uma oportunidade para o povo de Deus, muitos estão fazendo uso desse tempo para o bem, e um bocado estão dormindo o sono da indolência. É também esse período, esse tempo, um tempo de perigo para aqueles que já estavam dormindo, que já estavam descambando, porque nós temos mais de 5 milhões estatisticamente de crentes no Brasil desigrejados, que eles não confiam em pastor nenhum, não confiam em igreja nenhuma, não tem porque eles não teve uma formação, não conseguiu
sofreu no seu caráter o escândalo e não consegue achar em ninguém, porque só vê nos homens, né, a sua condição de serem santos. E aí, quando não consegue, aí eles se escandalizam e dizem que não precisa de igreja. Então existe uma ramificação grande de pessoas que dizem que para ser crente não precisa ir para uma igreja. É verdade que nas igrejas existem problemas, nos ministérios existem problemas diversos, só que o não congregar é muito pior para as pessoas manterem a sua fé do que congregar. E por isso eu temo que depois dessa pandemia existe uma onda grande, maior ainda, de pessoas que estão se acostumando a não congregarem, a não buscarem o Senhor, a não servirem mais nos templos, porque isso vai desencadear na vida dos que já estão fracos, justamente esse comportamento. E eu acredito que depois dessa pandemia vai ter um exército muito maior de pessoas desacostumadas de congregar, que elas vão se conformando. Elas vão não, eu vou agora tomar ceia pela televisão, vai se acostumando com tudo isso. Embora a Bíblia não recomende. Por quê? Porque perdeu a referência no altar. Isaías, ao que parece, passou algum tempo que não estava indo ao templo. No dia em que morre o rei Uzias é que ele diz: agora só tenho Deus por mim. Aí ele vai ao templo. E quando ele vai, ele tem a experiência. Toda a nossa chance de ouvir a voz de Deus com mais intensidade, com mais frequência, é diante do altar. Se Deus não falar na igreja, costumeiramente, se na igreja já vai ficar difícil Deus falar, escute bem, vai ser muito mais difícil Deus ficar falando com aqueles que não querem mais servir, não querem congregar. Vai ficar muito mais difícil. Quando o profeta Samuel começou a ser profeta, ele era uma criança. E estava faltando legitimidade no altar e no templo. Está lá no capítulo 3 de 1 Samuel, diz que a palavra do Senhor era rara e já não havia mais revelação. Está no capítulo 3 de 1 Samuel. Não havia mais profecia, não havia mais palavra do Senhor rara. Então, tanto que era raro, que raro era também alguém estaria orando, jejuando e chorando. Que quando o sacerdote caído viu a mulher de Deus chorando, ele disse: você está bêbado, porque ninguém mais orava. Você está bêbado. Disse: não fale isso, meu Senhor, eu estou derramando a minha dor, a minha queixa, minhas orações diante do Senhor. Eu estou chorando, apresentando ao Senhor um pedido, que se Ele me der um filho, eu vou dar esse filho para Ele. É o maior presente que Ele vai me dar, mas eu também devolvo para Ele. E aí, quando o sacerdote acorda, ele disse: não, perdoe, então eu vou liberar a palavra para você. Mesmo o sacerdote, naquela situação, ele tinha a palavra de comando. Ele deu a palavra e disse: vá e o Senhor faça conforme o que você pede. Um ano depois ela chega: por esse menino orava eu. Está aqui. Era essa a minha oração, a causa da minha oração. Eu quero dizer o seguinte: onde foi que Ana teve a resposta? Diante do altar. Onde foi que Isaías viu a glória de Deus? Diante do altar. Aonde foi que Salomão viu a glória de Deus descer? Onde foi que Deus se revelou e apareceu para Salomão? Lá diante do altar. Então é diante do altar. Eu faço uma conclamação: volte-se para o altar, porque é lá que Deus vai falar com você. É no altar que Deus vai se revelar. É no altar que Deus vai trazer uma visão nova. E você vai ver os céus abertos. E vai ter visão de anjos. E vai conhecer qual é a legítima adoração. Vai sair da presença do Senhor disposto a entrar nas nações e dizer: eis-me aqui, Senhor. Quer fazer de mim missionário, quer fazer de mim pastor, quer fazer de mim pregador, quer fazer de mim mestre. Eu vou dedicar tempo para comer a Bíblia, para ler, para estudar, para isso. As pessoas querem aprender sem estudar, querem saber sem estudar, querem receber sem pagar preço. Não vai acontecer. Deus não fará milagres na vida de quem não busca. Deus não dará mensagem para quem não estuda. Deus não dará fogo na vida de quem não vai prostrar-se diante do altar. E Deus não dará visão para quem não deseja ver. Se você deseja ver, Deus dá a visão. Se você deseja comer, Deus dá o alimento. Mas você precisa se dispor a fazer isso. O que está impedindo você fazer? É Uzias? Então diga a Deus: mata Uzias, tira Uzias da minha vida. Então eu convido você a estar orando comigo. E você vai declarar nesse momento:
para o Senhor qual é os dias que está atrapalhando a tua vida. E você vai dizer para ele, assim como Isaías teve a opção, aleluia, de também dizer para o Senhor o que ele queria, eu também quero ter essa opção, mas a partir do encontro real, do encontro mais profundo. Todo dia a gente tem encontro, mas Deus quer se encontrar com a gente de uma forma mais profunda. Isaías já era profeta, mas Deus quis se revelar mais. Só que ele estava se ausentando. O Senhor está dizendo, hoje é um tempo diferente. Deus está chamando crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens, varões, gente de muito tempo de convertido, gente de nenhum tempo. Deus está chamando gente que está afastada da casa dele, gente que está por aí, num tempo desse da pandemia, está na cachaçada, em vez de estar com medo de morrer e ir para o inferno sem Jesus. Não, tem gente que está aí na bebedice, na bebedeira. Mas o Senhor está dizendo, no altar, diante do altar, eu tenho a brasa da justificação, que vai fazer de você um visionário das coisas dos céus. E você vai ver os céus abertos a partir de hoje. Levante a sua voz, fica de pé, coloque sobre a sua mão, sobre a sua cabeça, a sua mão, e declare, Senhor, eu quero a visão do sobrenatural. Eu quero ver o que Isaías pôde ver. Eu quero ver, Senhor, através, aleluia, dos céus abertos. O que o Senhor tem para falar, o que o Senhor tem para fazer. Pode falar que os meus ouvidos vão ouvir. Diga alguma coisa para o Senhor, não sei o que é que você tem a dizer, mas você quem diga. Então, aonde você está, na sua casa também, aí os que estão ouvindo, ajoelhe-se, prostre-se agora com a sua casa, com a sua família, e diga, eu não vou me acomodar. Eu estou vivendo a pandemia. Eu estou falando para a gente daqui internauta, crentes de várias igrejas que chegaram a essa mensagem. Você vai dizer assim, eu não vou me acomodar. Não é porque eu tenho a oportunidade agora de me desculpar de não estar na igreja, e eu estar recebendo uma mensagem através das lives de cantor tal, pregador tal, pastor igreja tal, que eu vou me acostumar. Porque se você se acostumar, Deus vai criar uma circunstância na sua vida e vai tirar o conforto da tua casa. E vai morrer alguém que você muito ama. Porque se necessário for, Deus mata alguém que você muito ama. Para consertar um escolhido, Deus mata outros que tem menos importância no chamado. Pastor, e tem gente mais chamada que outro, mais importante para Deus? Tem. Deus estava matando todo mundo do barco de Jonas por causa de Jonas. Deus fez todo mundo tomar prejuízo naquele barco por causa de Jonas, porque ele queria era Jonas. Deus pode matar alguém por causa de alguém que ele quer ter um encontro, que não quer se comprometer. Essa é uma palavra dura, mas tem um endereço, porque Deus sabe com quem ele está falando. É um tempo de reflexão, mas é um tempo de reposicionamento. Ou saímos da recâmara, que é a recâmara do nosso conforto, do tálamo. O Senhor está dando uma ordem no tempo do caos. Até o noivo tem que sair da lua de mel. A gente cria um monte de argumento, a gente cria um monte de desculpa. Tem desculpas até justas. Mas vou dizer uma coisa para você. Essa semana eu tive que falar um áudio aqui para um pastor, para um político, deputado evangélico, mandei um recado para ele falar para o presidente de uma grande igreja, que chegou um áudio para mim, para que ele dissesse se não tem um comando de pastores legítimos lá, para poder ficar aceitando em cidades da Bahia a igreja se fechar por causa de ordem de prefeito ou de governador. E eu estou pregando contra a lei? Não, estou pregando contra o que é contra a palavra. Eu estou dizendo que não existe na Bíblia nada que nos dê respaldo para a gente ficar submetido. Então quer dizer que ficar um ano agora você vai ficar sem cultuar. Porque um prefeito endemoniado, a maioria desse povo aí, um bocado é compromissado com a idolatria, com macumba, com bruxaria. Para ele tanto faz ficar proibindo a igreja. Eu estava compartilhando um áudio de um pastor, ele e a esposa mandaram prender ele lá no Ceará. E o outro pastor resistiu e disse,
não é que não pode ser preso. Eu tenho que entender que por causa do evangelho, ser preso não é coisa demais. Agora eu não posso estar amordaçado. Então esse evangelho é tão fraco. Essa geração de crentes e de ministros são tão fracos, que eles estão tão vazios de Deus e de convicção, que o evangelho para eles é mais ou menos um clube. Igreja também é, porque eles não têm coragem de se indispor com a sua vida por coisa alguma relacionada ao evangelho. Essa que é a verdade. Aonde é que está então a fé dessa maioria? Porque não é de uma pessoa ou duas, não. Eu estou falando de denominações que estão com igrejas fechadas aí há meses. Eu estou falando de um evangelho no Brasil, aonde por cima da Constituição, um monte de gente bate continência. O pior é que os crentes, que também foram feitos fracos, a maioria tirando o caso das exceções. Tem as exceções. Tem a exceção da criança, tem a exceção ali da pessoa de idade, tem a exceção, né? Que é a exceção. Exceção. Essa exceção vamos botar aí 30%. O resto, tudo, na verdade, é pegando carona no medo. No medo de quê, meu irmão? Se tivesse em guerra, você ia deixar de servir o Senhor? Não. Uma cidade como Porto Seguro morreu uma pessoa. Morreu uma pessoa. Faz um tumulto desse. Agora pergunte de outras coisas, quantos morreram? Você pode morrer aí, tomar uma bala perdida. Você pode morrer aí de uma batida, sair. Quantas pessoas aí morrem? Está bem na sua mão, vem lá um carro e atropela. Mais fácil do que morrer com essa doença. Mas o diabo consegue convencer. Convencer quem? Convencer quem já tem fé mesmo lá embaixo. Já não está disposto, já pega aproveita isso aí. Eu não quero mesmo cultuar, eu não quero servir, eu não quero trabalhar, eu não quero isso. E já aproveita. Mas o Senhor está dizendo que esse é um tempo de reposicionamento para os verdadeiros guerreiros e guerreiras que Ele tem nessa geração. Os homens e mulheres com quem Deus quer contar nessa geração, precisa pelo menos mostrar um pouquinho de força, porque não está contendo problema nenhum, considerando o que vai acontecer quando a igreja sair da terra. Agora imagine, se por quase nada, um governo, qualquer autoridade dá um grito, não cultue não, você não cultua. A marginalidade diz, não cultue não, você não cultua. Pelo amor de Deus. Meu irmão, se proibir de cultuar aqui, eu vou ficar ali na praça cultuando. Se proibir na praça, eu vou cultuar lá na mata. Agora, cultuar, eu não vou deixar de cultuar. Se tiver 50, vai cultuar. Se tiver 100, tiver 1000. E se tiver 1, vai cultuar do mesmo jeito. Vai depender da sua disposição. Sabe por quê? Porque a experiência de Deus é para com aqueles que se desapegam. Isaías só viu o céu aberto no dia que morreu o rei Uzias. E ele disse, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono. Ele não disse, todo mundo que estava na igreja viu. Ele disse, eu só vi. Quando Deus apareceu para Paulo, no caminho de Damasco, Jesus apareceu, tinha uma multidão de gente com ele. Mas só quem teve a visão foi Saulo. Jesus só vai se apresentar para quem ele tem o endereço do coração. Se o seu coração está vinculado ao compromisso com o chamado dele, Deus vai se revelar para você. Levante a sua mão e diga, Senhor, me ajude a me livrar dos Uzias da minha vida, porque eu quero fazer diferente. Meus pastores, os que estão aqui presentes, os que estão me ouvindo, me ajude, vamos orar pelas nossas ovelhas do Brasil, porque nós estamos vendo um grande perigo espiritual. E é necessário que haja um reposicionamento. E nós vamos tomar esse reposicionamento dizendo, Senhor, poupa o teu povo. Poupa o teu povo. Poupa o teu povo. É o tempo do Senhor poupar o teu povo a partir do clamor da igreja. Então levante sua voz e declare sobre a sua vida o que você deseja que o Senhor revele na sua vida. É você que sabe quem é que está enganchando, o que está enganchando. É você. Eu apenas estou só trazendo o que Deus me colocou. Você que sabe o que precisa. Eu tenho um monte de coisa que todo dia eu peço para matar. Inclusive peço para matar até a mim, se eu que estou sendo o problema. Quanto mais matar os problemas da minha vida, mata a mim. É melhor morrer agora e ir para o céu. Se alguém me desaprova e eu que sou o problema, então me mate a mim, Senhor, bota outro, se eu for. Agora, se Deus acha que pode matar os problemas e me livrar, eis-me aqui, para que o Senhor me use. Então esse negócio de morrer, para crente, é lucro, quando você está na presença. Agora, não deixe Deus visitar você de uma forma que você não quer, porque Ele está dizendo, é tempo
de você desejar a glória para moldar o caráter. Só a glória de Deus vai moldar o seu caráter. Então mergulhe na glória. Pai amado, aí está este filho, esta filha. Aí está esse servo, esta serva. Aí está, Senhor meu Deus, este vocacionado. Aí está, Senhor meu Deus, esta pessoa que está afastada. E que, meu Deus, já conhece a tua palavra, mas que tem sentido, meu Deus, que o tempo do teu chamamento, meu Deus, está encurtando para a sua vida, para ele e para ela. Toca agora, Senhor, onde está. Perdoa, Senhor meu Deus, a sua transgressão. Toca, meu Deus, com a brasa viva do altar os seus lábios. Produza na boca desse iníquo, dessa pessoa que diz que é crente e fica falando palavrão. Meu Deus, e torna agora uma boca pura. Ai, que mandou Ramanavachamanai. Essa boca que diz que glorifica a Deus e que fala mal da vida dos outros, o Senhor toca com a brasa viva do altar. Meu Deus, unge esses olhos com o colírio do céu. Coloca, meu Deus, a unção sobre a cabeça. Levanta, Senhor meu Deus, agora um manto novo na vida dele e na vida dela. Traz, Senhor meu Deus, agora uma renovação que ele e que ela precisa. Quebra, Senhor meu Deus, agora tudo aquilo que tem obstruído a sua força. Se existe algum parente, se existe algum recurso, se existe alguma coisa, alguma atividade, se existe alguém, se existe um amigo, se existe uma amiga, se existe um vizinho que é o Uzias da sua vida, o Senhor tira, mas traz, Senhor meu Deus, de volta para a tua presença. Traz, meu Deus, para o teu altar a vida dele, a vida dela. Faça conhecer o quanto o Senhor está investindo nele, investindo nela. Receba em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Receba a autoridade do céu, receba a alegria, receba a ousadia no Espírito, receba a disposição espiritual. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Decamassudarai, entra agora, Senhor meu Deus, nesta casa, entra, Senhor meu Deus, aí nesta família, entra, Senhor meu Deus, nesse ministério. Toma, Senhor meu Deus, a vida, Senhor, deste homem e desta mulher, e o reposicione para o teu querer. Eu declaro sobre a vida dele e sobre a vida dela. Toma posse, recebe em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio de visões. Receba a visão do céu, cheio de visões, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu o abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Você que estava afastado, volte. Procure uma igreja mais próxima de sua casa e retorne. Todas as quintas e domingos às 20 horas a gente está aqui. Você é convidado, pode também participar, se inscrever lá no nosso canal no YouTube, pr.isaac Alves Semeadores, e compartilhar, tem muitas mensagens lá edificativas. Deus abençoe a todos.